Dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje, poder discutir sobre execução, que é um assunto de extrema relevância, né? Me colocar à disposição para qualquer dúvida que possa surgir. E eu espero que as expectativas aí dos senhores sejam alcançadas aqui ao final da exposição. Eu tive a grata honra de ser advogado por 7 anos, antes de ingressar na magistratura. Como o doutor Alessandro bem colocou, eu estou magistrado, né? Mas tenho uma expectativa muito grande de poder voltar para a advocacia um dia. Eu acho que a advocacia é uma profissão altamente profícua, qualitativamente importante para o Estado democrático, e vocês exercem um papel relevantíssimo aqui na nossa sociedade paulistana, e tenho certeza que na condição de estudantes aqui só fazem engrandecer os seus trabalhos aí, e essa casa que sempre tem bons filhos aqui, então tenho certeza que teremos um grande nível de discussão aqui essa noite. E fiquem à vontade, se quiserem perguntar, interpelar, discordar, ter uma nova linha de pensamento, nós estamos aqui para discutir, aprendermos juntos e poder crescer aí no estudo do direito, né? Agradecer ao colega Eliandro, nós somos professores lá na pós-graduação da Universidade de Mogi das Cruzes, e veio aqui prestigiar a palestra hoje, é um grande amigo, um advogado também muito ativo, então só engrandece a palestra, a presença dele. Gostaríamos de agradecer e também deixar à disposição, se ele quiser fazer alguma colocação, que fique à vontade aí, que de qualquer forma sempre enriquece o debate. Bom, e já passando para o que interessa, que é a discussão que foi proposta aqui na Semana Jurídica, sobre execução. Eu vou fazer alguma introdução sobre o assunto e depois nós passamos aí a tratar dos pontos mais nevrálgicos da execução, né? Os senhores, na condição de advogados, precisam perceber, assim como todos nós, que nós estamos num momento histórico único, em termos de processo. O Brasil vem mudando a feição do processo como um todo, toda e qualquer ciência processual, em busca de uma celeridade que ficou muito cara para o judiciário. Hoje em dia, um processo no judiciário demora anos para se resolver, né? Então nós tivemos que fazer uma reforma na Constituição para inserir lá no inciso 78 do artigo 5º o princípio da razoável duração do processo. O que é que isso impacta para nós, né? Sempre que uma mudança dessa magnitude chega na Constituição Federal ou num código como o CPC mudou em 2006, nos causa, no primeiro momento, um certo senso de repulsa ou de insegurança, porque nós não sabemos exatamente o que vem dali, né? Mas a mensagem na reforma de 2004 era muito clara. Nós precisávamos mudar o paradigma do tempo. Precisávamos mudar a noção de eficácia processual. Porque não adianta o jurisdicionado, principalmente, que são os nossos destinatários finais aí, seja da magistratura, da advocacia, tudo que nós fazemos é em prol dos jurisdicionados. Não adianta ele ter uma sentença linda, maravilhosa, 30 anos depois, 20 anos depois. Não há um senso de justiça nesse lapso temporal. Por melhor que seja a atuação da advocacia, por melhor que seja a prestação jurisdicional. Uma prestação que demora 10, 15, 20 anos não é razoável. Por isso que a mudança da Constituição, que depois se seguiu com as mudanças do Código de Processo Civil, elas procuram encontrar um caminho em que a qualidade consiga caminhar de mãos dadas com a efetividade. Nós passamos por um período, especialmente depois do Código de Processo Civil de 73, em que o princípio da segurança jurídica ficou muito ressaltado. Nós não podemos abrir mão desse princípio de nenhuma forma. Mas o problema é que tudo que fica muito polarizado acaba prejudicando outras vertentes do mesmo assunto. Quando você pensa em uma garantia extrema do processo, é inevitável que você cause no processo uma morosidade extrema também. Daí vem o número de recursos que nós temos hoje em dia no processo de conhecimento e o número de recursos que a execução ganhou com o passar dos anos, né? Com os anseios que se tem aí acerca de um anunciado direito à segurança jurídica das relações processuais. É muito importante que se tenha a segurança jurídica. Não se pode estabelecer um censo
processual em que as pessoas não confiem naquilo em que é proferido numa sentença, ou que é requerido numa petição inicial, ou que é exigido num recurso, ou numa petição de execução. É preciso que as pessoas tenham essa noção e esse senso de segurança jurídica. Mas isso sozinho não resolve os litígios da sociedade. E aí o processo deixa de atingir a sua principal finalidade, que é a de pacificar os conflitos sociais. O processo só existe para isso. Se vocês observarem bem nos seus estudos aí, acadêmicos, de qualquer natureza, de graduação, de pós-graduação, de pesquisa para petição, nível de mestrado, doutorado, vocês vão perceber que é inerente, né? As pessoas têm uma concepção nos dias de hoje de que o processo é tão importante ou mais do que o direito material. Eu ouso dizer que o direito material é muito mais importante do que o direito processual. As pessoas não vão ao judiciário perguntar quais são as condições da ação, os pressupostos processuais. As pessoas vão ao judiciário requerer um bem da vida, uma reparação de dano, uma resolução de um contrato, a anulação de uma relação, a busca de um direito de consumidor, um direito da relação social, como é o trabalho, por exemplo. O que as pessoas querem, no fim das contas, é a entrega do direito material. O problema é que o Estado, a partir do momento em que avocou a função jurisdicional e tornou isso um monopólio estatal, que é a jurisdição, que se materializa pelo poder judiciário, ela trouxe um poder, mas também um dever. Não é só um poder de dizer o direito, ela também tem o dever de dizer o direito. E a forma que ela tem para fazer isso, qual é? O processo. Por isso eu costumo dizer que o processo é um mero caminho. O processo é um instrumento de entrega do direito material. Por isso que o processo não pode ser ensimesmado. Quanto mais o processo vira um fim em si mesmo, mais ele prejudica a entrega do bem da vida. Mais distante nós ficamos da pacificação do conflito social. E não adianta achar que vai pacificar um conflito 20 anos depois, porque o conflito já está enraizado na vida social. É preciso ter efetividade. Foi nesse sentido que o CPC iniciou uma reforma na década de 90, mais precisamente em 94, chamada de reforma sincrética. O que é que a reforma sincrética propôs, num primeiro momento? Um balanceamento. Nós tínhamos um lado da balança a segurança jurídica das relações processuais, que eu repito, continua a ser importante, mas se colocou no outro fiel da balança a efetividade do processo. Porque não adianta você ter um Estado democrático com um processo altamente seguro, mas muito pouco efetivo. E a efetividade não é uma efetividade abstrata, não é uma efetividade deontológica do dever ser. Não adianta o CPC dizer, o juiz seguirá o processo da forma que o torne mais rápido possível. Isso no mundo do dever ser é muito bonito, mas e no transporte para a vida prática? Então não adianta ficar engessado nessa circunstância de segurança jurídica exacerbada e esquecer que a segurança deve ser contraposta com a efetividade. Foi isso que a emenda 45 quis trazer. Essa foi a mens legislatoris da emenda 45. A ideia do legislador da emenda 45 era tornar um processo aquilo que ele de fato deveria ser, um instrumento, um veículo de entrega do direito material. Foi daí que se disparou, isso já vinha, né, de um anseio da reforma sincrética, mas foi aí que se disparou a ideia constitucional da chamada razoável duração do processo, que virou o inciso 78 do artigo 5º. E a partir daí o CPC mudou, com a lei de 2006, que reformulou todo o capítulo da execução, tirando a execução de uma característica de processo autônomo e trazendo a execução para uma característica de fase processual. Isso implica em algumas coisas que nos interessam mais de perto, mas antes de passar para essa análise efetiva da execução, como ela está posta hoje no CPC, vale mais uma reflexão, que é a seguinte: se no processo de conhecimento a efetividade é um anseio, imagine no processo de execução. Porque é preciso que nós tracemos uma linha com um ponto de partida e um ponto de chegada. É uma linha que se chama linha filosófica de análise processual. No processo de conhecimento, as pessoas partem da incerteza do fato e do direito para a busca de uma certeza. Alguém quer alguma coisa, o outro alguém não quer entregar,
E aí nós temos o conceito de lide de Carnelucci, né, que é a pretensão resistida. E como não se pode mais usar a lei de Taleão, olho por olho, dente por dente, vamos ao estado processo. Mas nessa concepção, talvez o número de recursos e de andamentos do processo se justifiquem mais pela dúvida que se tem ainda em relação a quem será o verdadeiro detentor do direito. Quem será que tem razão no processo? O autor que quer rescindir o contrato? Ou o réu que quer continuar o contrato? O autor que quer de volta o dinheiro que gastou num produto com defeito de fabricação? Ou o vendedor do produto que o vendeu crente de que estava em pleno estado de conservação e uso? Nesse momento do processo, que é chamado processo de conhecimento, nós temos claramente uma dúvida. Não há certeza de quem ainda é o detentor do direito. Então nós partimos do fato para o direito. Necessário que a segurança jurídica esteja lado a lado ali com o procedimento que se instaura no conhecimento. Na execução, nós partimos de um outro pressuposto, que poucas vezes as pessoas param para pensar. Porque na execução eu já sei quem é o detentor do direito. Na execução eu já tenho certeza de quem é o dono do direito. Agora eu preciso fazer a transformação no mundo dos fatos. Porque o processo de conhecimento ele entrega 3 formas de provimento jurisdicional: a condenação, a declaração ou a constituição. Então declaro que está separado, declaro que existe uma relação de sociedade, constituo uma relação de pai e filho, condena ao pagamento de pensão, condena ao pagamento de danos morais. Então ele expressa um provimento de 3 naturezas típicas: condenatória, declaratória ou constitutiva. Mas o que seria isso sem a mudança do mundo fático? Nada. Muda-se muito pouco nessa condição. Você vai ter uma linda sentença para pôr num quadro. Quem opera a mudança no mundo dos fatos é o processo de execução. Porque é ele que parte agora do direito para o fato. Então fazemos agora o caminho inverso. Quem é o detentor do direito? O credor. E o que o credor quer? Receber, executar, cumprir, entregar, dar, não fazer. Alguma das obrigações: dar, pagar, não fazer, fazer, entregar. Então agora eu preciso transformar esse comando judicial em efetividade fática. Então percebam que quando eu estou num processo de execução, o meu anseio por celeridade é ainda maior. Porque agora eu já não estou mais discutindo quem tem ou quem não tem o direito. Eu já tenho certeza de quem tem o direito. Agora eu só vou partir para a mudança no mundo fático, que é o mais difícil, né? Porque qual é a parte do corpo humano que mais dói? É o bolso. Na hora de tirar o dinheiro do bolso do devedor é que ele vira leão mesmo, né? Tem réu que nem aparece no processo. É revel, é confesso, leva o processo de qualquer forma, mas quando bate o oficial de justiça lá para penhorar o dinheiro, aí ele se torna o Anderson Silva lá da execução. Ele quer bater em todo mundo. Mas agora a Inês já é morta, né? Porque agora o direito material já está definido, pensando em título executivo judicial. No extrajudicial, ainda tem algumas concepções diversas, que a pessoa pode discutir que o título foi formado de forma inidônea, algum vício de consentimento, algo do gênero. Mas no judicial já teve chance de conversar. O que é o contraditório no processo? É a informação, mas possibilidade de reação. Ó, réu, tem uma ação contra você, você quer reagir? Você quer se defender? Então venha. Então agora as armas estão todas postas. Todo mundo tem direito a argumentar, fazer prova, recorrer, espernear, ir contra, discutir. Mas chega uma hora que se define com o trânsito em julgado. E agora partimos de um direito posto, concebido, certo, para a execução. A execução é a mudança do mundo fático. Se houve o reconhecimento de uma paternidade, é preciso que se faça a verbação no registro civil de nascimento. Se houve a dissolução da sociedade conjugal, é preciso que se faça a verbação na certidão de casamento. Então, agora nós vamos tornar prático aquilo que até agora só era abstrato. É a concretude do processo. A concretude do processo acontece com mais efetividade na execução. Nós não podemos ignorar que haja alguma concretude no conhecimento, porque nós sabemos muito bem que tem tutela antecipada, ação cautelar, algumas medidas inibitórias, né, que terão aí alguma eficácia no mundo social. Mas a regra não é essa. A regra é o contraditório mais exauriente possível. Vamos deixar se defender, vamos deixar recorrer. Mas na execução o senso é outro. Eu não sei se vocês concordam, se vocês
tem um outro posicionamento, e aí cada um pode ter uma linha de raciocínio. Mas a questão é, será que seria justo a pessoa no processo de conhecimento sair da vara, passar pelo TJ, ou pelo TRT, ou pelo TRF, passar pelos tribunais superiores, TRT, STJ, TST, STJ, Tribunal Superior Militar, Tribunal Superior Eleitoral, chegar ao Supremo no conhecimento, voltar para a estaca zero na execução e depois percorrer todo o caminho de novo? Eu acho que não é esse o senso de equilíbrio democrático constitucional que se espera do processo. A pessoa já andou todo o procedimento do conhecimento até o Supremo, agora quer andar de novo na execução. Isso me transmite um senso de puro e simples de tentativa de enrolar o processo. É isso que a mim parece, né? Que nesse senso da execução, como as pessoas estão buscando a efetividade fática do provimento jurisdicional, é preciso ter o máximo de efetividade possível. Não dá para a gente achar que na execução a segurança jurídica terá o mesmo viés do processo de conhecimento. Naturalmente não terá. Tanto é verdade que o CPC enuncia 2 princípios claros da execução, que parecem contraditórios, mas de fato não são, que é o princípio da execução menos gravosa para o devedor, versus o princípio da execução mais efetiva para o credor. Bom, mas se ela vai ser mais efetiva para o credor, como é que ela vai se compatibilizar na circunstância menos gravosa para o devedor? Porque a lógica me parece que ela está tratando da execução provisória definitiva. Na execução provisória, eu ainda não tenho um trânsito em julgado. Eu tenho uma decisão judicial, com um recurso pendente, um recurso que não ganhou efeito suspensivo, e por não ganhar o efeito suspensivo, permite a execução provisória. Ah, então, vamos devagar com andor, vamos seguir a execução de forma menos gravosa para o devedor, porque pode ser que ele reverta no tribunal. Então, ao invés de penhorar o dinheiro, vamos admitir que ele ofereça o imóvel, que é um pouco menos líquido, né? Dá um pouco mais de trabalho para pagar, mas nesse primeiro momento é melhor do que já expropriar o dinheiro dele, deixar guardado num banco, sendo que ainda não se tem certeza da decisão judicial, porque ela é pendente de um trânsito em julgado. Já quando se fala de execução definitiva, o viés é o inverso. Quando se fala de execução definitiva, nós vamos lá para o rol do CPC, que vai dizer o quê? O primeiro bem é o dinheiro. E por que o dinheiro é o primeiro bem? Pela liquidez. O dinheiro é a forma mais líquida de se transmitir riqueza. É por isso que houve a evolução dos meios de troca aí, né, para a moeda, porque é o meio mais eficaz de troca de riqueza. Então vamos atrás do dinheiro. Então veja como os princípios se compatibilizam de acordo com o processo. Se eu estou num processo de execução provisória, o princípio que rege a forma menos gravosa para o devedor deve ser privilegiada naquilo que os constitucionalistas chamam de razoabilidade e ponderação. Um princípio exclui o outro necessariamente? Não. Os 2 princípios regem o processo da mesma forma, só que, no caso concreto, eles vão sopesar, olhar para a razoabilidade e ponderar. Nesse caso aqui, o que é mais razoável? A execução provisória, melhor seguir a forma menos gravosa. Não se tem certeza do direito ainda. Execução definitiva, melhor seguir a forma mais efetiva para o credor. Porque agora já está tudo certo. Já se sabe que ele é o devedor. Então perceba como a gente vai adequando isso de acordo com a lógica processual. A lógica da efetividade do processo. Foi assim que o CPC se transformou. Porque o processo, historicamente, ele se dividia em três teorias, em 3 linhas, que são as linhas da ação. Ação de conhecimento, ação cautelar e ação de execução. Depois, modernamente, né, se criaram outras 2 linhas, que é da executiva lato sensu e da tutela mandamental, que são teorias mais modernas que nem todos aceitam, mas está no dia a dia. A tutela antecipada, por exemplo. Ela nem é conhecimento, nem é cautelar, nem é execução pura. Então, ela é uma tutela mandamental, que o juiz exige o cumprimento imediato, sem direito de resistência, você entrega o direito final de forma antecipada, toda uma lógica mais extremada em que se coloca a par até a segurança jurídica. Algumas pessoas criticam a tutela antecipada por isso. A pessoa entra com a ação e já requer a tutela para tirar o seu nome do SPC, independente de ouvir a parte contrária. Vejam que é uma circunstância em que você não dá chance de contraditório. Por isso que não se enquadra em execução. E aí se surgiu a ideia da executiva lato sensu, da mandamental. Mas a teoria clássica, que é a teoria trinária das ações, ela fala em execução, conhecimento e cautelar. Ainda existe a divisão? Existe, porque o conhecimento, apesar de ser uma fase no atual CPC, ele é uma fase na lógica processual do título executivo judicial.
Mas nós continuamos a ter o título executivo extrajudicial. O cheque, a promissória, a confissão de dívida e assim uma série de outras formas de títulos executivos extrajudiciais. Então hoje nós temos 3 linhas claras de processo: conhecimento, cautelar e execução. E a execução, agora nós temos que qualificá-la. Ela é uma execução de título executivo extrajudicial ou de título executivo judicial? Porque se for de título executivo judicial, a execução se tornou uma fase do processo de conhecimento. Ele se tornou agora a continuidade do processo de conhecimento. Porque nós olhamos lá para o artigo 475A e seguintes do CPC, que ainda está falando de processo de conhecimento. Vejam a importância que se tem, inclusive, com a disposição geográfica do código. Vocês já se perguntaram por que o artigo chama 475A e não foi lá para o fim do código, 1000 e tanto do código, 1200 e tanto do CPC? Porque poderia ter feito assim, né? Vamos seguir a linha numérica do CPC e assim não perde a harmonia da ordem cronológica das leis. Mas o problema todo é que o processo tem uma ordem lógica de existência. E a execução, como deixou de ser a ponta final para ser a ponta do meio, porque agora ela é uma fase de cumprimento da sentença, ela precisava se alocar logo depois dos recursos, ou ali no interregno dos recursos, porque também pode ser provisória, né? E antes da execução do título extrajudicial. Foi aí que o Fernando Henrique Cardoso teve uma sacada, já na década de 90, de fazer uma capitulação alfanumérica. E ele colocou lá 475A, 475J, 285A, como tem da sentença lá, julgada sem citação, como tem vários diplomas aí, o número e letra. Por quê? Porque eu precisava alocar geograficamente aquele instituto entre outros institutos. Agora, eu precisava colocar entre ali o final do processo de conhecimento e o início da execução de título extrajudicial. Foi aí que encaixaram o artigo 475A e seguintes lá do CPC. Por quê? Porque a execução de título judicial não é mais um processo autônomo. Ela é uma fase de cumprimento do processo de conhecimento. O que é isso? É a resposta ao anseio social quanto à efetividade do processo de execução. Porque lembra como era antes? Tinha que expedir um mandado, vai atrás do devedor, cita pessoalmente. E na execução a citação era pessoal. Ao contrário do conhecimento que se permite a tese da ficção jurídica na citação, então se eu citar o porteiro do prédio, eu presumo que o porteiro entregou para o dono da empresa a citação. Na execução não, tem que ir oficial de justiça pessoalmente. Era mais tormentoso. Aí esperava juntar nos autos, certifica que juntou, começa a fluir o prazo para garantia, para embargos de execução. Agora não. Agora a gente na pessoa do advogado, que é o advogado legalmente constituído, e ele tem 15 dias para pagar, sob pena de multa de 10%. Olha o quanto eu agilizo em burocracia. E tem um senso axiológico dessa mudança, que é observar que na vida social foi muito mais simples. Vocês acham mais simples encontrar um advogado cadastrado nos autos? Ou uma parte que pode estar lá no Nordeste dos confins do Brasil? E para encontrá-lo pessoalmente, vai carta precatória, volta carta precatória, vai oficial de justiça, volta oficial de justiça, e não acha o danado do devedor. E a justiça fez vários convênios, todas as justiças, com o Banco Central, com o Detran, com os cartórios, para fazer Bacenjude, Renajude, Infojude, até Deus me ajude hoje em dia, né? Se a pessoa puder pedir uma ajuda aí até para o santo, porque às vezes você não acha nada. A pessoa ganha R$1 milhão e não acha bens para executar. Antes não achava nem o devedor para citar. Você não conseguia iniciar o processo de execução. Então percebam como a mudança do processo de execução de uma circunstância autônoma para uma mera fase do processo de conhecimento como um cumprimento da sentença, ela atende um anseio absoluto da sociedade de efetividade. Ela vai ao encontro daquilo que nós esperamos que seja a efetividade do processo de execução. No começo as pessoas estranharam um pouco, né? Os advogados não gostaram muito da história de ser intimado. Depois essa coisa foi se assentando. Nós já temos 7 anos da lei aí, era de 2006, né? Que mudou a perspectiva do CPC. E as coisas foram se assentando, e hoje elas estão caminhando num bom sentido de efetividade. Já se melhorou muito a efetividade. Eu posso dizer, pelos processos da vara que eu cuido lá, que 475J é o verdadeiro temor dos devedores. Eu não sei por que cargas d'água, eles têm medo da multa de 10%. Às vezes está devendo uma nota, né, de multa de litigantes de má-fé, embargo protelatório,
multa por ato atentatório, não estão nem aí. Aí surgiu a multa dos 10% do 475J, eu não sei porquê, isso teve um impacto social muito grande. Os devedores que têm patrimônio têm medo de ficar pagando os 10%, então eles vão lá e depositam. Então isso teve um efeito axiológico e sociológico muito grande, que é a ponta final da lei, porque a lei pode ter a validade jurídica plena com a sua vigência pela publicação no Diário Oficial, mas não ter aplicação social nenhuma, porque as pessoas não respeitam, não levam em conta, cai no desuso, cai no descaso, como aconteceu por muitos anos com a lei do cinto de segurança. O meu pai, por exemplo, no carro dele, cinto de segurança era um adorno suntuoso, até virar multa, né? Até começar a fiscalizar. Mesma coisa era bebida ao volante, cigarro em local fechado. Então tem algumas leis que não pegam. O que é isso? Falta de eficácia social. E ao contrário, tem algumas outras que entram antes delas começarem a viger, já estão lá, todo mundo se coçando para ver o que vão fazer. Foi o 475J. As pessoas já tinham um temor reverencial antes dela estar em vigência. Já vinham depositar, será que vai ser 475J? Eu lembro que eu dei umas palestras na época, eu era advogado ainda, e advogava para alguns réus, né? E eu costumava dizer assim, olha, eu acho que isso aí fere um pouco a lógica da execução, mas por quê? Na condição de advogado você tem que defender o cliente, né? Agora, como juiz, eu tenho a liberdade de dizer aquilo que eu penso, e como eu não defendo nem autor nem réu, isso não vai impactar na minha carteira de clientes. Mas antigamente, quando você é advogado, você tem que tomar até cuidado com aquilo que você escreve, porque isso pode impactar na sua carteira de clientes. E não é um senso incorreto, ao contrário, é um senso ético, mas profissional, né? Tem advogado que levanta da mesa do autor e senta do lado do réu, qual é o problema? Nenhum. Então hoje eu posso dizer que, na verdade, a busca é de efetividade. A busca é por uma circunstância de maior rapidez na entrega da prestação. Porque não é razoável. A pessoa já passou um tormento enorme no conhecimento, reviver toda aquela situação na execução. Então, quando se tira a figura da citação e já se coloca a figura do advogado, para intimação, para pagamento, já adianta o procedimento em muitos anos aí. E assim uma série de mudanças no CPC, que os senhores se lembram bem. O agravo de instrumento deixou de ser uma regra, para se tornar regra o agravo retido. Via de regras interlocutórias, já não são mais tão recorríveis assim de plano. A citação por correio, né, que veio para o CPC em 94 aí, com a mudança da reforma sincrética. E assim uma série de coisas que vão mudando a lei. E agora o mais importante que virá, que é o novo CPC, que se for aprovado, muda toda a dogmática processual brasileira. Não em termos de teoria geral. Se os senhores fizerem uma leitura lá no projeto de lei, ele repete muita coisa de termos, atos processuais, partes, procuradores, intervenção de terceiro, muita coisa vai ser mantida. Mas a teoria da execução e dos recursos muda completamente. Parte-se do pressuposto agora que a efetividade está ganhando na balança em relação à segurança jurídica. Nós estamos num momento histórico de uma mudança emblemática nos símbolos processuais. Nós não estamos abandonando a segurança jurídica, mas ela está dando um espaço muito grande para a efetividade. Existem até algumas pessoas que estão criticando isso veementemente, numa lógica de acharem que pode haver alguns desmandos no processo em busca de uma efetividade extrema. Eu não sei. Eu acho que nós temos que esperar para ver. Do jeito que está, não dá para ficar. A questão é bem essa. Quem tem processo no João Mendes, sabe o quanto dura um processo no João Mendes? Quem vai receber são os netos do devedor, do credor. Né? Isso vira uma herança. Né? E mesmo nos fóruns trabalhistas, por mais efetivo que deva ser por se tratar de uma verba de natureza alimentar, ainda assim é muito demorado. Eu lembro que, ainda quando advogava, em 2003, acho que eu entrei com um processo contra o Banco do Brasil, em nome da minha mãe, pedindo um dano moral por um constrangimento, a sentença saiu ano passado. Quer dizer, 8 anos de processo para ter sentença. Por quê? Impugnar gratuidade, agravo de instrumento. Aí impugnar o valor da causa, agravo de instrumento. Aí eu sei lá mais o que impugnar, agravo de instrumento. Aí eu não sei mais o que aconteceu. Eu sei que ficou lá. Aí agora em 2012, e apesar de ter passado no concurso já, ainda sai as publicações. Aí chega no meio a publicação lá. Falei, nossa, que estranho, né? Fui ver a sentença do processo da minha mãe. Dando improcedência ainda, que é pior. Aí fiquei mais triste ainda. Falei, puxa vida, né? Falou que é natural que um banco distrate as pessoas. Bom, para mim, isso soa um pouco desumano, mas aí está lá o recurso, né? Vai mais uns 10 a 15 anos aí no TJ. Vamos ver daqui, quem sabe os meus filhos não recebam o crédito da minha mãe. Qual é o senso dessa justiça? A minha mãe foi constrangida moralmente em 2003. E o primeiro pedido era tutela inibitória para evitar que o banco continuasse a exigir que as pessoas retirassem todos os seus pertences da bolsa durante a entrada no banco,
adotando um outro critério de análise de segurança. Porque minha mãe também é acidentada e tem pinos nas pernas, né? Então a porta não parava de apitar. E aí o rapaz queria que ela levantasse as calças até o joelho, uma senhora de 60 anos, para mostrar a cicatriz para ele do joelho. Tudo provado improcedente, né? Mas tá bom, cada um tem uma concepção do que é tratamento humano. Agora, mesmo que fosse procedente, vocês acham que 8 anos depois tem alguma efetividade? Não tem. E não é pelo dinheiro também. Porque o dinheiro é muito pouco, né? Porque o juiz civil também tem uma certa resistência. O trabalhista acho que mais também, não sei quem é pior. Porque também a pessoa sofre um constrangimento danado, às vezes perde o filho, morre, perde o braço, 5 mil reais dando moral. Dá vontade de perguntar, o senhor trocaria seu braço por 5 mil reais? Eu dou sentença de 1 milhão, 2 milhões de reais, a pessoa, mas gente, se trocaria uma perna por 1 milhão, eu não trocaria por 5 milhões de reais. A pessoa não pode perder uma perna trabalhando, por exemplo. Não é razoável perder uma perna. A perna não regenera, não vem outra perna, não nasce outra perna. Você não vai ter uma nova vida, uma nova chance, é 1 milhão, é daí para cima. Porque o valor humano é o mais importante. Agora, adianta tudo esse dinheiro sem uma concepção efetiva de entrega de prestação jurisdicional? Não adianta. Por isso que eu acho que a execução precisa desses modelos. Então a mudança de 2006 foi muito emblemática nesse sentido, do cumprimento da sentença. E aí ela estabelece alguns parâmetros, né, que são a liquidação, a execução efetiva e os atos de constrição. Todo o processo é dividido em fases. Se você pegar o processo de conhecimento, ele tem 4 fases clássicas: fase postulatória, instrutória, decisória e a recursal. O processo de execução tem a mesma vertente, tem 3 fases. Uma fase de quantificação, uma fase de constrição e uma fase de expropriação. E por que é importante dividir o processo em fases? Para você saber se colocar exatamente, juridicamente, em relação a ônus, a andamento, de acordo com a fase do processo. Por exemplo, a fase de quantificação é o cálculo, ou a liquidação por artigo, ou a liquidação por arbitramento. Que alguns até chegam a dizer que não é fase de execução, é fase pré-executória. Porque qual é o senso de execução? Que o título tenha liquidez e certeza. Se o título não tem valor, não tem liquidez. Então alguns criticam até o fato de dizer que a fase de quantificação é uma fase já da execução. Alguns falam que é pré-executória, que é pós-conhecimento, mas eu acho que fica dentro da execução. Porque já transitou em julgado, via de regra, já estamos na fase da busca do cumprimento, já existe hoje um senso de sentença líquida, né? Algumas sentenças já saem liquidadas da primeira instância, é só atualizar então. Então eu acho que a quantificação é sim uma fase da execução. Depois vem a constrição, que é a penhora, e depois a expropriação, que é a venda dos bens e pagamento do devedor. Então você vai se alocando com as fases de acordo com o código. Vejam que o código já inicia lá o 475A, e depois os seguintes, e vai tratando da liquidação, que pode ter 3 formas clássicas, que é o cálculo. O cálculo é quando o comando judicial só precisa de uma transformação aritmética. Condena o réu a pagar 10 mil reais pelo constrangimento moral causado ao autor. Muito bem, é só pegar os 10 mil reais, aplicar correção monetária e juros, não é? Mero cálculo aritmético. Por isso a liquidação é por cálculos. Já no artigo, no arbitramento, é preciso que você faça alguma prova de algo que ficou para trás. E é engraçado perceber, nós estamos falando da principal forma de liquidação, que é a liquidação de obrigação de pagar. Porque a de fazer e a de não fazer vai seguir mais ou menos o 461 e o 461A, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a de pagar contra devedor solvente também, né? Porque se for contra devedor insolvente, empresa, por exemplo, vai para falência. Que é uma falência mesmo, né? Ninguém vai receber. Tem aquela ordem lá de preferência que nunca chega na segunda ou na terceira a linha da ordem. Os coitados dos quirografários podem chamar de credores otários, porque não vão receber nada. Vem lá os trabalhistas, depois os tributários, depois o crédito real, o pessoal, quirografários. Quem são vocês? Ninguém. Vocês nunca vão receber. Porque se o devedor tivesse dinheiro para pagar até o quirografário, não estava falido, né? Porque ele teria mais créditos do que débitos. Então, o devedor insolvente tem uma outra linha de execução. Nós estamos falando de execução de obrigação de pagar contra devedor solvente, em que a execução é feita diretamente no processo em que houve o trânsito em julgado. Então, na obrigação de pagar, invariavelmente, nós cairemos no cálculo. Podemos ir direto para o cálculo, quando o título depender só de uma condição aritmética. É só colocar juros e correção.
É só atualizar. É só transformar em dinheiro aquilo que era o comando. Determina o pagamento de pensão mensal pelo dano causado em razão do acidente automobilístico que levou o credor à incapacidade e que precisa, portanto, de uma pensão. Transforma a pensão em dinheiro, é simples. Cálculo aritmético. E se for muito complexo, porque envolve algum cálculo mais elaborado, pode também nomear perito contábil na fase de execução. O que deveria ser a exceção. A gente sabe que acaba sendo a regra, porque as varas não têm condições de dar conta de todos os cálculos, né? Mas isso encarece o processo, porque você passa a ter de pagar o perito, o contador, e mais morosidade, porque o contador não faz o cálculo do dia para a noite. Então tudo leva a uma lógica de... Então é melhor que as partes apresentem os cálculos, tentem conversar e chegar num consenso. Só não sendo possível, e só tendo um cálculo muito complexo, às vezes tem precatória, a precatória é mais complexa, tem que fazer juros, aí tem aquela lei que fala dos juros de 1%, depois 0,5%, depois poupança, depois acabou a poupança, agora voltou 0,5%, aquela lei que fala da 9494 de 97, né? Que fala da correção de dos juros moratórios contra a fazenda pública. E aí tem a questão de parar os juros durante o período de pagamento, que é da inscrição do crédito de julho de um ano até dezembro do ano seguinte. Então aí geralmente tem uma assessoria econômica nos tribunais, que faz esse cálculo. Então em algumas circunstâncias precisa de um perito no cálculo. Às vezes tem que fazer uma circunstância que não é tão simples para nós, que somos juristas, né, que odiamos cálculo. E outras vezes não. Antes de se fazer o cálculo, tem que se fazer algum parâmetro de liquidação. E aí tem o artigo ou o arbitramento. Qual é a grande sacada, ou a grande diferença entre artigo e arbitramento? É lógico que eu estou simplificando muito aqui, porque nós temos pouco tempo, mas o artigo, geralmente, ele permite que as partes façam a prova no próprio judiciário. Então eu enumero artigos de liquidação numa petição e vou provar aqueles artigos de liquidação. Ah, o acidente automobilístico tinha um trabalhador que era contador, mas não se sabe quanto o contador ganhava por mês. Como é que eu vou pagar uma pensão mensal decorrente do acidente automobilístico e saber quanto ele ganhava? Vamos fazer a prova disso através de documentos. Então faz uma liquidação por artigos, prova-se o valor médio de remuneração do contador e é baseado nisso que eu vou calcular agora a pensão mensal vitalícia. Dele ou dos herdeiros, se ele morreu, por exemplo. E é quando precisar fazer uma prova fora dos parâmetros da audiência, arbitramento. Ah, não tem como provar que o contador ganhava 100 mil ou 10 mil por mês. Então vamos chamar um árbitro que vai fazer uma busca de máxima de experiência naquela região, saber quanto é que um contador ganhava por mês em média. Então ele vai trazer várias perspectivas do comércio, da indústria, da metalurgia, e vai dizer, ó, o contador ganha mais ou menos isso aqui, então faz um apontamento arbitral. Seja por artigos de liquidação, seja por arbitramento, depois de definido o parâmetro que faltava, porque quando tem artigo ou arbitramento é porque falta algum parâmetro. É só ler nos 475 nas letras do 475. Fará por liquidação, por artigos, quando a sentença assim determinar, porque o juiz não conseguiu provar lá no conhecimento, ou faltar um elemento de convicção para o cálculo. Porque tudo é cálculo no fim da... Eu costumo dizer que tudo é dinheiro, né? No fim das contas, tudo é dinheiro. Pagar, não querer pagar, pagar menos, pagar mais, calcular menos. Então, tudo gira em torno do dinheiro. E o artigo arbitramento é a fase prévia ao cálculo do dinheiro. Porque depois que você fizer um artigo, um arbitramento, é inevitável que você calcule também. Então o cálculo sempre virá. Execução de obrigação de pagar. O cálculo sempre virá. Porque pode ter a de fazer e não fazer, e a de entregar também, de dar, né? Que não envolve dinheiro, envolve só obrigações positivas ou negativas. Mas na obrigação de pagar, eu liquido ou por cálculo, ou por artigo, ou por arbitramento. Que são as três formas clássicas de liquidação de sentença. Tornado líquido, eu passo para o pagamento. Aí vem o 475J, né? Uma vez liquidados os valores, o advogado será intimado para quê? Para depositar em 15 dias, sob pena de multa de 10%. Qual é a grande sacada? A grande sacada é lembrar que o que a lei espera é que as pessoas cumpram efetivamente aquilo que o comando judicial descreve. Só que para fazer cumprir o que o comando judicial descreve, às vezes é preciso você dar um incentivo. Por isso que vem a multa. Porque de verdade, se fosse o reino da Dinamarca aqui, não precisava ter multa. Eu sei que eu sou devedor, eu vou lá e vou pagar. Mas aqui não é o reino da Dinamarca, é Brasil, né? Em que todo mundo de alguma forma quer se dar bem. Ah, eu sei que eu devo, mas eu tenho, o que eu posso fazer para não pagar agora? Ah, você pode impugnar a execução, depois você pode tentar de alguma outra forma esconder seus bens.
Uma vez eu fui numa palestra, um conjunto de palestras, que um amigo meu dava uma palestra e falava sobre blindagem patrimonial. Que é uma palestra que a pessoa aprende a fraudar a execução do processo. Então ela não põe bens no nome, ela faz uma forma de contabilidade que não deixe rastros do seu patrimônio. O que é isso? É o jeitinho, né? Para não pagar. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. É a nossa cultura, o brasileiro é assim. Todo mundo é assim, inclusive eu. Se eu puder pagar menos num produto, eu prefiro pagar menos do que pagar mais. Se eu puder não pagar uma multa, eu prefiro não pagar. É óbvio, ninguém... Mas isso não é certo, é errado. Mas para o processo é pernicioso. Por quê? Porque isso causa mais atraso. Porque a pessoa vai usando de medidas quanto mais possível para não pagar. E quando tem que pagar na hora H, ela não tem patrimônio. E é engraçado que você vê, por exemplo, o Wagner Canhedo, que era dono da Vale, da VASP, né? Dizer que não tem patrimônio para pagar. Não tem nada para pagar. Não tem nada? Não, nada. Pô, o cara era dono de uma companhia aérea, né? Quanto custa um avião, será? Não deve ser barato, né? Alguém tem um avião aqui? Não deve ser barato um avião. Não dá para vender o avião dele. Sabe o que aconteceu com os aviões do Wagner Canhedo? Apodreceram no pátio de Guarulhos. O mofo nos bancos chegava a 1 metro de altura. Por quê? Porque a execução demorou quase 10 anos para acontecer. Quando se foi atrás do patrimônio dele, já não valia mais nada. Além do que, se depenou. Tudo que tinha de bom no avião foi depenado, né? Tiraram as turbinas, tiraram a cabine de comando, tiraram as peças que serviam e foram realocando. Como alguma dessas peças nem tem número de chassi, não tem nada, ninguém sabe onde elas estão mais. Agora, como é que ficam os milhares de credores da VASP? Vão para a falência. Né? E você acha que o juízo da falência está preocupado? Quanto tempo vai levar para pagar? Até porque ele não tem como fazer. Ele precisa arrecadar todos os credores, fazer uma lista deles, arrecadar todos os bens, fazer uma lista deles, liquidar tudo, ver a ordem preferencial, ver as habilitações lá, quem é quem, aí sair pagando. Vai acontecer isso quando? Ninguém sabe dizer. Um processo desse não acaba, né? Costumo dizer que um advogado bem preparado, ele não paga nunca. O cliente dele não paga nunca. Ele fica 10 anos no conhecimento, depois mais 10 na execução, e depois blinda o patrimônio do credor do cliente dele, e não paga nunca. Porque aqui o senso não é pagar, aqui o senso é correr o quanto possível do pagamento. Por isso que a execução tem que ser agressiva mesmo. Começa liquidando e penhorando, depois vamos conversar. Primeiro você penhora, faz a constrição, depois conversa. Depois vem o tal dos embargos, lá se couber ainda, porque na nova ótica às vezes nem cabe embargos mais. Depois, senão não vai pagar, viu, gente? Por isso que tem esse Bacenjude, Renajude, Infojude, que é para tentar agilizar os atos, né? Sabe o que acontecia antigamente? Você mandava uma penhora numa conta bancária, o oficial ia até o banco. Chegava no banco, o gerente falava, só um minutinho, por gentileza, vou conferir a conta. Ele ia ligar para o cliente. Ô fulano, tem um oficial aqui, na sua conta tem 10 mil reais. Se você deixar, eu vou ter que dar tudo para ele. Não, então tira. Aí ele tirava, entregava só o saldo pro oficial. Olha, infelizmente, senhor, não tem nada na conta. Estava 0,0, não estava nem negativa, né? Você fala, nossa, que coincidência, não tem 1 centavo a mais, nenhum a menos. É óbvio que isso era um movimento de blindagem de patrimônio. O que o tribunal teve que fazer? Convênios. Agora, primeiro eu vou buscar o dinheiro lá no Bacenjude e só depois eu vou informar o gerente do banco, transfira à disposição do juízo. Óbvio que quem é devedor não gosta disso. Mas o devedor tem que estar sujeito ao princípio que rege a jurisdição, que é o princípio da inevitabilidade do cumprimento judicial. Não tem escolha. É uma constrição e ela vai ser feita. E preferencialmente contra a vontade. Não tem jeito. Porque se fosse pela vontade, já tinha dado um acordo no meio do caminho. Então não adianta ter a ilusão de que, né, vai pagar. Acontece. Mas não é a regra. Se fosse a regra, não tinha esse emaranhado de processos aqui no João Mendes ou na Barra Funda. Das pessoas executando. E a maioria dos processos nas varas é de execução. Porque o conhecimento anda, vai para o tribunal, volta e vira execução. A maioria dos processos é execução. Os mais tem processo lá de décadas. Esses dias eu peguei uma execução na 20ª Vara de São Paulo, de 1979, o processo. Aí eu só falei, gente, deve ser o bisneto do cara que está recebendo, né? E mesmo assim tinha um bem lá que não era ilíquido porque tinha uma hipoteca judiciária no imóvel, ninguém penhorava, não tinha jeito. Quer dizer, o processo está há 40 anos quase na vara, executando. E vai acabar quando isso? Provavelmente nunca, porque não tem patrimônio.
Não tendo patrimônio, não acaba a execução. Agora inventaram nos tribunais superiores a tal da certidão de crédito, né? Por quê? Isso é um reconhecimento público de que não vai ser possível executar. Faz uma certidãozinha, entrega uma para o credor, ó, credor, se um dia você encontrar patrimônio, você volta aqui. Ó, devedor, se um dia você quiser alegar alguma coisa, você volta aqui. E incinera o processo. Porque senão o processo fica lá 40 anos dormindo na vara, cheio de barata, leptospirose, né? E não tem para onde ir. Então você entrega a certidão, que é um alento para o credor, para o devedor. Ó, tá aí, se um dia vocês quiserem, vocês voltem. O colega levantou a mão lá. Professor, o senhor está falando de convênio. Como é que está o convênio do tribunal com a central de protesto para protesto da sentença judicial? Tem funcionado? Olha só. A hipoteca judiciária e o protesto judicial são ferramentas previstas no Código para constranger o devedor a se mobilizar e pagar para tirar essa pendência do seu nome. Porque ele fica inviabilizado de fazer negócios. Essa é duas grandes sacadas para esse instrumento. Constranger o devedor a tentar pagar o mais rápido possível e evitar a fraude à execução. Que ele venda o bem no meio do caminho. Então, o terceiro, se ele estiver de boa fé, vai fazer pesquisa. Cartório de imóveis, Detran. Aí vai ver lá que tem um protesto judicial ou uma hipoteca judiciária. Ele vai comprar o bem? Pode até comprar. Mas se comprar, sabe que corre o risco, se for no cível da ação pauliana, revocatória lá de declaração de inexistência do ato, e se for no trabalhista, então, que é mais informal, um mero despacho. Os advogados quase morrem na trabalhista, né? Porque no cível tem que fazer uma ação incidental, pauliana, no trabalhista é um despacho. Tendo em vista que a venda se deu durante o processo, busque-se, ponto. Vai lá, busca, penhora, vende e paga. E o terceiro, nossa... Terceiro, você tinha que ter visto a certidão. Esse era o senso. Evitar que ele então venda o bem, ou que o terceiro comprando saiba que vai correr o risco. Não tem boa fé nisso. Você comprou um bem com penhora judicial, com protesto, com hipoteca. Só que, como tudo que é novo, os juízes ficaram um pouco resistentes, né? Falaram, eu já vou constranger o patrimônio do devedor, e isso não tem sido muito utilizado, infelizmente. Você não vê isso na prática. E, mais importante, a lei não exige que a parte peça, pode ser de ofício, inclusive. Né? Eu acho que, como tudo que é novo, faltou explicar melhor. As pessoas entenderem melhor o que significava isso. Qual era a intenção ao se estabelecer essas circunstâncias. Não era simplesmente estabelecer um ônus real no bem. Era incentivá-lo a pagar, evitar que se fizesse qualquer tipo de venda com fraude à execução, e com isso garantir a efetividade do processo. Alguns pedem, o juiz nem olha. Outros não pedem, o juiz finge que não viu. E poucos, de ofício ou requerimento, determinam a hipoteca judicial ou o protesto judicial com o fito de garantir a futura execução ou constranger o devedor a partir ou para uma conciliação ou para o reconhecimento jurídico do pedido e para o pagamento. É um instrumento super relevante, mas socialmente pouco. Lembra que eu falei agora há pouco da eficácia social da norma? É uma norma que não pegou. O Brasil tem disso, né? Tem umas normas que não pegam. Tem umas coisas que lei da doméstica agora. Está todo mundo pouco se lixando para isso, né? Daqui a pouco vai começar a entrar as ações. Quando começar a vir a resposta judicial, talvez movimente. Seria a mesma coisa. Quando viesse a resposta judicial da hipoteca e do protesto, é muito provável que os devedores, não todos, porque tem aquele que vai discutir até o fim mesmo, tem aquele que está pouco se lixando para a sentença judicial, tem aqueles que querem correr o risco e vão vender, enganando o terceiro e não estão nem aí. Tem de tudo, né? Mas também tem os que estão de boa fé. E que percebendo, tem empresa, por exemplo, que participa de leilão de... Como é que chama? Licitação pública e não pode ter certidão negativa de protesto. Então, quer dizer, para eles há interesse em resolver. Tudo bem que mesmo que saia certidão negativa, positiva com efeitos negativos, é ruim para a empresa. Então eles se agilizam muito em fazer as conciliações ou pagar logo. Eles preferem resolver logo. No conhecimento eles ainda vão tentando discutir, mas na execução, como vira protesto negativo com efeito negativo mesmo, porque agora ele é devedor de fato, ele vai rapidamente pagar quando chegar no valor final. Então é um instrumento razoável de pressão, entendeu? Ativo, super ativo. Agora, o problema é, qual é a utilização deles? Pouca, né? Desculpa
atrapalharam aí. Não, fica à vontade. Se você não falar nada de errado, tá tudo certo. Mas, Se você não me colocar numa saia justa, tá tudo certo. mas será que essa forma aí, que não tem sido aplicada pelo judiciário, também não é pensando na questão da forma menos gravosa ao devedor, aí na fase de execução? Poderia ser... Desculpe. Poderia ser se isso levasse a uma... Por isso que eu falo que é importante enquadrar nas fases. Porque não é uma fase de expropriação. O devedor não vai ficar tolhido do seu bem, ele pode usar, ele pode continuar com o bem na sua propriedade. A única circunstância é você inserir na fase de constrição. Não é fase de expropriação. Por isso que eu não me convenceria dessa tese só por esse motivo. O devedor não vai perder o bem, não vai deixar de andar com o carro, ele não vai deixar de usar o carro, ele não vai deixar de andar, morar na casa, ele não vai deixar de usar o prédio que ele trabalha, ele não vai deixar de exercer nenhuma atividade, porque não vai se fazer a expropriação patrimonial. Salvo aquela hipótese do 475O, em que se a parcela for de natureza alimentar e for urgente, até o valor de 40 salários mínimos, pode-se pedir a entrega em execução provisória do valor mediante caução. E se for muito urgente, até sem caução. Aí eu acho que é uma outra vertente. Porque agora você passou para a expropriação já, como diz o 475O. Mas enquanto está na fase de constrição, não muda a titularidade patrimonial do bem. Continua sendo do devedor. Só que agora, com um aviso. Devedor, não se desfaça do bem. Não venda, não aliene, não doe, não faça um trespasse, não faça nenhum tipo de ato alienatório do bem, porque não vai valer. Então veja, como de verdade, não vai haver uma expropriação, vai haver só uma constrição. E nós também podemos até chegar a esse resultado no final das contas, que é de dizer que está sendo mais gravoso, mas nós nem sabemos se isso é ou não, porque ninguém está usando. Até para discordar tem que primeiro usar. Eu acho que até pode chegar a esse consenso, não é algo impossível. Falar isso está causando muito constrangimento, os donos de estabelecimentos estão achando que está prejudicando demais a atividade empresarial, ou comercial, ou industrial, não importa. Mas até para saber se isso vai acontecer, é preciso utilizar o instrumento. Enquanto ele não for utilizado, é natural que não se faça, não se chegue a um consenso quanto a ser gravoso ou menos gravoso. O fato é uma só, a lei veio com uma boa intenção imensa, mas não ganhou relevância social, não se aplica quase, né? Eu até andei fazendo umas sentenças com hipoteca judiciária, e até o cartório estranhou, né? No princípio eu não sabia como fazer. Como é que eu vou fazer isso aí? Não, você tem que só gravar lá, fazer uma verbação na matrícula do imóvel, de que existe uma sentença de tantos R$1.000, que ainda pende de recurso, e que esse bem pode lá na frente ser utilizado como meio de pagamento, só isso. Ah, mas e se depois ele ganhar? Se ele ganhar, você faz uma outra verbação na matrícula dizendo que caiu o gravame do ônus real do imóvel. Não é assim? Se você financia uma casa na Caixa, por exemplo, não fica lá gravado a hipoteca lá da Caixa? A alienação da Caixa? E depois que você paga, sai a alienação. Qual o problema? Nenhum. Então até os cartórios não conhecem muito, por quê? Porque não se usa muito. Eu estou falando também da realidade de São Paulo, né? Pode ser que em outros estados seja mais efetivo. Aqui eu não tenho visto essa utilização de uma forma muito ampla. Certo? Viu, Leandro? Então acho que não dá para saber, para falar a verdade. Nós vamos ter que esperar aí a movimentação dos advogados e depois dos juízes para saber se isso de fato vai se incluir como meio mais gravoso ou não. Certo? E aí na fase de constrição da execução, nós temos uma ordem preferencial lá no artigo 649 do CPC, em que ele nos diz qual é a ordem preferencial. Antigamente falava de pedras e metais preciosos, né? Uma coisa meio utópica, né? Sabia que pedra preciosa ela só tem valor se ela tiver certificação. Tem gente que tem um anel em casa da avó, ela fala, nossa, tem um anel de diamante, vou dar em garantia. Mas se não tiver certificação, não vale nada. Né? Então o que você manda penhorar lá é a certificação, né? Nem um anel, né? Você tem um pote de ouro em casa, tem que passar por alguém que seja perito para dizer se é um ouro puro, se é 18 quilates, se é alguma coisa misturada, porque tem um monte de coisa que não vale nada, porque tem um monte de mistura, né, de elemento químico que torna totalmente sem valor o que parece ser algo muito valioso. Então eles inverteram a ordem. Se você olhar hoje o 649 do CPC, ele vai nos dizer aqui que são... Não é o 649, o 649 fala dos absolutamente impenhoráveis. É algum perto aqui do 649.
Ah, o 655, ó. Primeiro o dinheiro, depois o veículo, depois os bens móveis, depois os imóveis. Qual é o senso da alteração legislativa, da mudança da ordem preferencial de bens? Liquidez. Não adianta você ter um semovente, lá um cavalo. Se não tiver onde guardar o cavalo, ele vai vai morrer em pouco tempo, até acabar o processo já não existe mais o cavalo. Teve uma ocasião aqui na Vara, penhoraram o sêmen de um cavalo de raça, que vale uma fortuna. Só que largaram o sêmen no... Como é que chama aquele lugar que guarda os bens lá da justiça? E ele tem que ficar a menos não sei quantos graus, né? Para conservar lá. Aí valia uma cacetada de reais aí. Ficava até, vai o sêmen para lá do cavalo, vem para cá o sêmen do cavalo, e vai para a penhora, e volta da penhora, e vai fazer inseminação, quando por fim decidiu que podia penhorar. E outra coisa, as pessoas acham em princípio que não pode penhorar isso, né? Por que vai penhorar o sêmen? Como é? Mas o sêmen do cavalo de raça vale uma fortuna. Pega um cavalo vencedor aí, um cavalo de raça árabe, um filhote, um potrinho no cavalo desse vale mais do que a gente pode pensar em ganhar a vida inteira advogando ou sendo juiz. Mas tem que ficar guardados a 20 graus negativos, guardaram lá no depósito da justiça. Aí passado um ano já não valia mais nada, né? Aí foram atrás do cavalo de novo, o cavalo já tinha tocado rumo para outro lugar, ninguém achava mais. Então nós podemos penhorar bens materiais ou imateriais. E a ordem do 655 parte de uma preferência de liquidez. Então primeiro o dinheiro, depois os móveis, depois os automóveis. Por quê? É mais fácil vender um carro ou uma casa. Socialmente, o Miguel Reale falava muito isso, né? Ele dizia assim, não é o que o juiz pensa que é melhor, nem o que o advogado pensa, nem o que o legislador pensa. O que é bom para a sociedade é aquilo que o homem médio acha que é bom. E o homem médio não é nem o mais rico, nem o mais pobre, nem o mais sabido, nem o menos sabido, nem o mais inteligente, nem o mais bonito, nem o mais feio, é o médio. Se nós perguntarmos para o homem médio, o que será que ele vai responder? É mais fácil vender uma casa ou um carro? Mais fácil você ter uma pedra preciosa ou ter um automóvel? É óbvio que o legislador, partindo desse pressuposto social, daquilo que o homem médio entende como razoável, é que ele estabeleceu uma ordem diferente do que havia antigamente. Tanto que a reforma aqui de 2006 falou lá, ó, dinheiro, veículos terrestres, bens móveis, bens imóveis, navios e aeronaves, já começou a ficar difícil, né? Esse tipo de bem, só empresas especializadas conseguem comercializar. Não adianta eu lá, um credor civil de uma reparação, penhorar uma aeronave. Vou fazer o quê? Teve um cara que comprou uma aeronave no interior de São Paulo e fez uma lanchonete, vocês viram? Tá bom, é 1 em 1 milhão de pessoas, né? Comprar um navio, você vai guardar o navio aonde? Aí você tem que pagar no porto um lugar para deixar o navio, tem que pagar alguém para fazer a cabotagem dele, a manutenção, é um dinheirão, não vale a pena. Então quer dizer, vai penhorar? Isso em grandes relações comerciais é possível. Você pega um operador portuário que está brigando aí com uma empresa de transporte de navios, aí ela penhora muito bem, ela sabe como manusear isso, mas não é para o homem médio. O homem médio não é o dono de um terminal no porto, o homem médio somos nós, os mortais aí, né? Que trabalham, que suam, que vêm numa sexta-noite fazer um curso. Essa hora quem tem um navio provavelmente já está se divertindo, né? Não está aqui se preocupado em aprender um pouco ou apreender um pouco. Então isso aqui não é para o homem médio, por isso que ficou na ordem e ficou prejudicado, vai cada vez mais para baixo. Aí chega lá percentual de faturamento de empresa, é difícil você nomear um interventor na empresa para fazer apuração de balanço patrimonial, é difícil, não é fácil. É um constrangimento recíproco. O dono da empresa tem que abrir lá os balanços dele, aí fica aquela situação, porque tem... É Brasil, né? Tem muita coisa que não é contabilizada, tem muita gente que tem... Pode nem falar que está gravando isso, né? Então é melhor não falar. Mas tem muita gente que não contabiliza, vamos dizer assim. Aí você manda lá um perito para a vara, você não pode olhar isso, um perito para a empresa, você não vai poder olhar esse crime tributário aí, essa sonegação, e não noticiar as autoridades. Aí fica o perito lá, o nomeado, também numa situação altamente constrangedora. Na última hipótese você faz isso, não tem jeito. Aí faz a intervenção financeira na empresa. É tão ruim, que a lei só prevê a intervenção financeira em 2 ou 3 casos, que é a falência, que é quando já não tem mais jeito mesmo, né? O cara arruinou a empresa,
E na questão do faturamento aí, eu acho muito pernicioso essa forma. Mas está lá também no 655, né? E da mesma forma, o 649 estabelece uma ordem de bens absolutamente impenhoráveis. Então, na fase de constrição, você tem que estar muito atento a isso. Porque alguns bens, mesmo o devedor já sendo liquidamente devedor, não serão penhorados, né? Como o bem de família, o salário, algumas coisas que circundam a casa, aí, como os adornos que são os patrimônio mínimo, como a televisão, a geladeira, o sofá, a cama da casa, não vão ser penhorados. Então você vai ter uma dívida, porque a gente parte de uma circunstância que o Edson Fachin chamou de patrimônio mínimo jurídico. Porque mesmo o devedor também não pode chegar a um extremo de ser aviltado na sua condição humana. Então você não pode tirar dele tudo que ele tem. E o engraçado é que esse viés de patrimônio jurídico mínimo, ele leva em conta uma outra circunstância que não foi dita aqui, mas é a mais importante, que é a circunstância humana do direito. Porque até agora nós sabemos circunstância patrimonial, né? Mas tem uma coisa que está por trás disso tudo, que é o ser humano. Então nós não podemos chegar ao ponto de expropriar o devedor até a sua miséria. Tem um princípio na Constituição americana que chama direito à felicidade, um princípio do direito à felicidade. A felicidade mínima significa ter o mínimo de subsistência. É por isso que o salário é impenhorável, é por isso que o bem de família é impenhorável. Salvo em hipóteses raríssimas, como no caso da pensão alimentícia por salário, como no caso das dívidas de IPTU, ou nas dívidas da construção do próprio imóvel, como o imposto de INSS, dos trabalhadores, ou da trabalhadora doméstica da casa, que permitem a penhora do bem de família, mas são situações absolutamente excepcionais. Porque aqui se ponderou patrimônio versus o humano. E aí nós não podemos deixar de ponderar que a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional de primeira grandeza. A Constituição partiu de 3 pressupostos: a soberania, inciso 1º do artigo 1º, a cidadania, artigo 2º, inciso 1º, e a dignidade da pessoa humana, que é o inciso 3º do artigo 1º da Constituição. Até geograficamente pensando, a dignidade é mais importante que o patrimônio. Então você não pode tirar do devedor tudo que ele tem e levá-lo à miséria extrema. Tanto que essa teoria do patrimônio jurídico mínimo, ela não permite nem a doação sem usufruto de todos os bens. A pessoa não tem direito de se desfazer de tudo que ela tem sem o mínimo para a sua sobrevivência. Por quê? É preciso resguardar a dignidade humana na sua maior inteireza possível, né? E a execução tem que observar esse liame. Ele é devedor, isso já é líquido e certo, ninguém vai ter dúvida, mas tem que ter um mínimo de razoabilidade. Aí nós partimos para os bens absolutamente impenhoráveis, como o salário. Foi assim que o Supremo, na súmula vinculante 25, se eu não me engano, falou que não pode mais prender o depositário infiel. E o que é engraçado é que você analisa o artigo 5º, e o artigo 5º tem uma redação assim: não haverá prisão de dívida civil, salvo para o depositário infiel e a dívida de pensão alimentícia. E existe um consenso no direito constitucional é que não se pode fazer redução de texto da Constituição. Ou você retira o artigo inteiro, ou o inciso inteiro, ou a linha inteira, ou o parágrafo inteiro, mas não pode fazer ponderação só de palavras, que eles chamam de parcelamento da constitucionalidade. Não pode ter isso. Que é a redução de texto constitucional. Só que o Supremo fez isso. Se vocês pegarem a súmula vinculante número 25, ele pega o artigo 5º e no inciso que fala da prisão civil, ele mantém a prisão por pensão alimentícia e retira da possibilidade o depositário infiel. Como que é a sacada que o Supremo faz isso? Ele não declara inconstitucional, vocês perceberam isso?